a vontade de apresentar um projeto de cidade. Muito bem-vindos e bem-vindas da série de entrevista com pré-candidatos. Hoje nós estamos estreando Além do Mandato, que é uma maneira dos deputados distritais virem falar um pouco sobre as suas ações, falarem um pouco sobre os seus mandatos, aqui para a comunidade de Braslândia, mas para a comunidade de Brasília. Hoje eu estou aqui com ele, que foi o terceiro deputado mais votado das últimas eleições para deputado distrital aqui no DF. Ele é especialista em gestão pública pela UNB. Para quem não sabe, eu também curso Ciência Política na UNB. Legal. Então, é interessante ver os deputados que saem da universidade pública, né? Ele vem da Ceilândia, ele tem um lema, periferia no centro, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso, os seus projetos sociais, o Jovem de Expressão, que tem como início o protagonismo, a cultura e a educação. E ele que atua como presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara Legislativa e vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais. É um dos temas muito importantes sobre o seu mandato, assuntos sociais. Então, eu queria primeiro que você falasse quem que é o Max Maciel, como é que o Max Maciel conseguiu ser candidato e conseguiu a eleição no seu segundo pleito como candidato e posteriormente deputado distrital. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui em Braslândia. Mil grau, mil história, mil fita. Da gente trocar essa ideia, acho parabenizar vocês por esse programa de reunir não só pré-candidatos, mas pessoas que já são parlamentares para prestar contas, ser sabatinado. Então, primeiro dizer, fique tranquilo, faça qualquer pergunta. Aquilo que eu souber responder, eu vou responder. Aquilo que eu não souber, não sei mesmo. Primeiro dizer assim, que a minha história começa como toda a história de um jovem dos anos 90, né? Assim, querendo buscar, obviamente não todo, né, mas uma parcela através do hip hop se expressar, né, nas suas várias reivindicações. É o rap que me busca e me incentiva a leitura, me incentiva a pesquisar mais sobre temas que eu ouvia, mas ninguém me explicava. E foi dentro da escola que a gente começou a se organizar e foi o Grêmio Estudantil. Então eu começo no movimento estudantil, depois do movimento estudantil eu vou para o movimento social, que foi outro aprendizado. Uma coisa é dentro da escola, onde você tem 3 mil pessoas que estão ali ao seu redor, onde que você passa grande parte do seu dia ali já automaticamente. Mas outra coisa é você terminar o ensino médio e, cara, e aí? Né? Agora, vou buscar emprego, como eu busquei, né? Trabalhei. E no contraturno eu fazia alguma coisa na comunidade. Então foi quando eu participei de movimentos sociais e populares. Mas é engraçado assim, porque eu começo em 98 com o movimento social, 2002 se intensifica, mas foi em 2014 que foi a primeira ação que alguém olhou e falou assim, cara, tu podia ser um candidato. Só que isso é comum em Brasília, assim, qualquer pessoa que minimamente se destaca, ou minimamente tem uma capacidade de organizar um grupo de pessoas, alguém já atribui a ele, olha, tem que ser candidato. Sim. Eu falei que não, cara. Eu falei, não, cara, não tenho que ser candidato. Isso é meu papel. Meu papel está aqui com a comunidade, é levantar as demandas da comunidade e trabalhar com a juventude. Tá? E eu também não queria ser candidato de mim mesmo, assim, de um grupo de pessoas falar, pô, você pode ser candidato, mas eu falei, tipo, e o resto? Como é que tá a demanda? Será que reconhece que eu sou um candidato? E aí eu fui ouvir todos os movimentos sociais populares que eu tive contato naquela época, era muita gente, cara, tô falando de bastante gente. E eu percebi que uma galera falou assim, cara, pode ser legal, pode ser interessante, porque não é isso, quando a gente não se sente representado, talvez a representação seja nós mesmos, né, então. E aí eu construo essa pré-candidatura em 17 para 18 eu saio candidato, cara, e eu juro para você, que eu lembro que eu falei com a minha esposa assim, eu falei, cara, se a gente tiver 500 mil votos, que já era voto pra caramba naquela época, eu falo assim, pô, mostramos nosso trabalho, dizemos, olha que legal, e pronto. Porque, gente, para quem tem dinheiro, para quem tem estrutura, a política que você está fazendo lá no IPOS, Ciências Políticas, talvez você vai estudar isso, você não já estudou. A política não foi feita pela classe trabalhadora. Não, não foi. Então, primeiro, quem tem tempo de fazer campanha? Quem tem dinheiro para fazer campanha? Né? Quem tem tempo para militar? Então, assim, é um grupo muito específico, ou da classe média, que tem esse privilégio, ou de uma elite econômica que domina os meios de produção e meio econômico e que tem condições. Então eu não posso aqui também não dizer que eu não tive, apesar de ser filho da classe trabalhadora, um pequeno privilégio, velho. Foi o privilégio de militar. Eu consegui no movimento social captar recursos, fazer trabalho, mas que
isso também ajudasse a gente a circular pelas cidades e gerar conhecimento, escuta e participação social e participar de vários conselhos que me permitiu viajar ao Brasil e tal. Só que aí, cara, a gente sai de 2018 com 8.515 votos. Aí, aí a galera falou, pô, isso não é mais sobre você, é sobre nós, cara. Então não tem como você falar não vou na próxima, vamos tentar mais um. Aham. Porque historicamente é na segunda ou na terceira vez que você entra e tal. E aí a gente então se elege em 2022, Como... o terceiro mais votado. Ô, Max, isso é interessante porque no Distrito Federal a peculiaridade é que a gente não tem vereador, não tem municípios, né? E assim, o que eu vejo muito do seu mandato é que você tem um mandato coletivo, assim, tem uma base muito forte, mas é um mandato que olha muito para a comunidade. É um mandato que olha para causas sociais, para projetos sociais. Então, isso veio dessas raízes de sempre estar envolvido com essas questões de... Sabe uma coisa interessante? É que assim, eu não conheço Braslândia porque agora eu sou deputado de Braslândia, tem? Aham. Eu sou deputado em Brasília e tal. Eu conheço Braslândia de miliano, cara. Eu fazia trabalho na Vila São José quando não tinha asfalto. Caraca. Então a galera chamava de Haiti. Você vê da época que eu tô falando. Treta, a galera não queria passar de Aham. uma quadra para outra, botava cinema no meio da rua. Ah, A gente conhece Planaltina já de um tempo, a gente conhece Santa Maria já de um tempo, São Sebastião de outra fita, Gama de muita história. Então, e você falou uma coisa que é real. Hoje, os deputados distritais, ele acumula vereança. Então, assim, além de ser deputado, que é que fiscaliza o governo e propõe legislações para o Estado, a gente cuida do buraco no meio da rua, do poste que está sem luz, é. saca? Do esgoto que está vazando, que era pauta de vereador, assim, né? Aham. Essa coisa do asfalto e tal. E aí a carga de trabalho é gigante, né? Então, antes de vir para cá, eu estava lá no PSU em Ceilândia, é isso. Você sai da escola, tem uma UBS, a família da UBS Aham. te reconhece e Já. manda demanda, cara. E nós somos uma figura mais próxima dela da política, então ela tem que demandar a gente mesmo, né? Aham. Apesar de não ser a gente quem tem o poder de resolver ou deveria ter o poder de resolver. Então a gente fiscaliza, acompanha, vai para cima, então é nosso papel. E o nosso mandato é isso, cara, é um mandato popular, é um mandato aliado aos movimentos sociais históricos dessa cidade. A gente continua rodando esses movimentos. Uhum. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante na minha primeira campanha. Então, nenhum movimento, quando eu chego, falo assim, esse cara chegou agora e... Não, cara, essa galera, desde o início eu sei que esse bicho queria ser candidato, ele veio aqui, me ouviu, mesmo eu não concordando, mas Já respeitou o meu momento e tal, e eu respeito dele, agora a gente se soma ou não, Uhum. né, depende da pauta. Então, acho que isso é um aprendizado permanente. E é por isso que você veio, então, pelo PSOL como candidato? Cara, eu era do PT, Você fiquei era 15 anos... É isso que eu ia perguntar, por que não o PT Não, ou eu o fiquei 15 PSOL? anos no PT. Fiquei 15 Ah, anos no PT, acho que o PT é um partido de base social formidável. Mas eu não achava que o PT estava nas condições de entender um mandato periférico de juventude, sabe? aham. Naquele momento. Apesar de ter vocalização e receber muita nossa pauta. Então foi no pessoal que a gente apostou esse trabalho. Então eu estou fazendo, inclusive, agora 10 anos no pessoal. Então a gente foi para o pessoal, que é a pauta mais do nosso campo, de esquerda, Aham. progressista, no sentido de disputar a cidade. Então o pessoal era o lugar que naquele momento cabia o debate que a gente estava fazendo. Então a gente apostou. Foi. Antes da gente entrar um pouco para falar mais sobre a sua atuação como deputado, eu queria te fazer uma pergunta. No Distrito Federal, hoje, quando a gente olha para o executivo, a gente vê que é um executivo que é de direita, né? Bom, eles se colocam como de direita. Mas quando a gente olha os resultados das eleições, a gente vê que é o eleitor que, ao mesmo tempo que vota no Ibanez, na Celina, é o eleitor que dá as três primeiras posições para três deputados de direita, ou de esquerda, perdão, que é Fábio Félix, o Chico Vigilante e você. Como é que você enxerga essa dualidade dessas duas questões desse eleitor que, ao mesmo tempo, vota na direita por entender, Sim. enfim, não consegui entender, mas que vota no candidato de esquerda mais próximo dele, enfim. Como é que você enxerga isso? Olha, é importante dizer que é importante entender esse fenômeno com aquele momento que nós estávamos passando, 2022. Então, era um momento de muita polarização. Uhum. Então, é óbvio que eu também tive voto de pessoas que votaram nesse campo da direita na perspectiva de executiva, né? Eu acredito que a maioria que votou na gente é uma galera da esquerda, que votou nos partidos e nas propostas da esquerda, e que concentraram os votos, né? Ou seja, nós saímos de 8 mil para 35 mil votos. Então, as pessoas concentraram votos em figuras que eles falavam, cara, não vamos desperdiçar nosso voto, né? Ou que é ruim um pouco, não estou dizendo que eu não queria ter 35 mil votos, quero ter sempre muito voto,
dentro da possibilidade. Eu estou dizendo assim, naquele momento, Brasília tinha poucos candidatos, muita concentração e, claro, nós conseguíamos reverberar para essa população propostas reais de fiscalização, de desenho de cidade. Que pode ser um olhar, talvez, que as candidaturas que estavam no campo do executivo, do campo majoritário, não conseguia ter essa relação direta com a comunidade da forma como a gente gostaria que tivesse. E além de tudo, cara, nós vivemos uma cidade que promessa ganha, sobretudo no executivo. Eu não prometi nada para ninguém que eu não podia cumprir. Então essa dualidade, ela existe, porque as pessoas, infelizmente, elas não estão alinhadas a um projeto político, elas estão alinhadas em figuras. Apesar, mais uma vez, de ter sido eleito, isso é perigoso. Né? Não pode ser o Max Maciel a figura, tem que ser o projeto que nós estamos representando enquanto Max Maciel, um projeto de disputa de sociedade, de um Estado cada vez mais forte para as pessoas, e não um Estado forte para o empresariado, e não que o empresariado não tenha que estar ali partícipes. Ele não pode ser o tempo todo beneficiado, o tempo todo recebendo benesses para especulações diversas mil, e a gente aqui continua vide Banco Master. Tipo, os caras deram um tombo de bilhões, agora o povo é que tem que pagar a conta e o povo não beneficiou em nada. Não beneficiou no movimento na perspectiva social, na perspectiva de desenvolvimento esportivo, na perspectiva de desenvolvimento de superação de microcrédito para fazer pequenos negócios. Então, 2022 teve muito isso, concentração de voto em figuras específicas que vocalizavam e eu acho que isso é um mérito nosso, de conseguir vocalizar para as pessoas um projeto que sinalizava, ao mesmo tempo que as pessoas, quando falavam de executivo, né, do majoritário, não conseguiam sentir tanta firmeza. Acho que é um debate que nós temos que fazer enquanto esquerda para disputar a sociedade. Nós temos que ter um projeto que nos diferencie deles, cara. Senão, eles vão ficar sempre assim, para nós é tudo a mesma coisa, que não é, e acabam cedendo ali um voto para essa turma que, no final das contas, não favorece ninguém no território. Entendi. Vamos falar sobre o seu mandato agora. Você, como presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade na Câmara Legislativa, tem um papel muito importante de pautar os projetos que versam sobre transporte, sobre mobilidade. E aí eu vou trazer um pouco para cá, para Braslândia, mas entendendo que não é só Braslândia, é Braslândia, Valparaíso, são todos esses locais que ficam à margem. Eu brinco com uma amiga minha da Ceilândia, a Duda, que faz ciência política também, e aí sempre que a gente se vê, a gente fala, nós somos marginalizados, que a gente vive na margem, longe do centro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como é que fica o projeto de transporte de mobilidade urbana para essas localidades muito distantes do centro? Assim, bom, eu como estudante da UNB já sofri, ainda sofro um pouco muito com transporte de mobilidade, porque daqui para o plano é muito longe, então já entra um pouco, né, acredito que já entra um pouco no seu projeto de periferia no centro, alguma coisa de desmembrar um pouco o plano piloto e levar projetos para as outras RAs, então como é que fica essa parte de... Perfeito. Inclusive, nesse momento, a comissão tem vários estudos pontuais sobre Braslândia. Legal. Nós é que escolhemos a comissão de transporte, não foi à toa. A gente tinha certeza do que a gente queria de comissão e o que nós queríamos fazer nessa comissão. Deixar ela de ser uma comissão meramente protocolar, de analisar projeto e indicações, para ser uma comissão de fiscalização, de proposição de mudanças de rotas e destinos e de debate sobre mobilidade urbana como um vetor de desenvolvimento para a população. Então, o que acontece hoje com cidades como Braslândia? É o que acontece com a história do transporte no Brasil. O transporte foi apenas por uma parcela da população que tinha carteira assinada ou que ia prestar serviço. Se você pegar as principais rotas logísticas do Brasil, e quem traz isso é o Paik Santarém no seu doutorado na Universidade de Brasília, é a mesma lógica escravocrata. Então, certamente, as primeiras ruas de Braslândia, vias de Braslândia que passavam ônibus, etc., era a mesma via que passava produtos, mercados para servir alguém ou alguém ser servido. Então, começa esse olhar. Então, o transporte ele nunca foi percebido como uma perspectiva de direito. Ele foi perspectiva assim, se você tem carteira assinada e vale transporte, você vai pegar ônibus. Se você não tem, irmão, se vira, o problema é seu. Então, quem estava fora desse desenho? Estudantes. Pessoas que não tinham carteira assinada, população idosa que já tinha se aposentado, pessoas que não tinham ali um vale transporte, alguma coisa para poder acessar o transporte. Então a gente vem no Brasil todo rediscutindo isso. Então o transporte passa a ser um direito constitucional. Brasília, ela tem uma diferença em relação ao conjunto de outras cidades e estados no Brasil, ela já tem alguma medida, alguns tarifas zeros, né? Tarifa zero para pessoa PCD, tarifa zero não irrestrito, mas tem ali algumas viagens para estudantes, PCDs e pessoa da melhor idade.
Quando você pega a Braslândia como exemplo, e aí eu quero dizer para vocês, quando a gente fala assim, a periferia é o centro ou a periferia no centro, é reconhecer que o transporte ele tem dois principais objetivos, ou aproximar serviços ou levar serviços. Se o transporte não faz esse papel, cara, ele é meramente um lugar para empresas enriquecerem. Então vamos lá, nós estamos falando de Braslândia. Eu tenho uma linha aqui de Braslândia que para você chegar no plano piloto, ela demora 2 horas e 45 minutos para chegar no plano piloto. No Cara, dia bom. Já é bom. O trabalhador, o motorista, o cobrador, é 6 horas o turno dele. Então é 2 viagens e acabou o turno dele, cara. Ele faz uma ida, uma volta, acabou o turno dele. Porque ele passa, e o trabalhador, o estudante, as pessoas dentro desse ônibus, 1 hora e 40 minutos, rodando Brasília, como se estivesse fazendo turismo. 1 hora e 40 minutos em linha reta, você chega em Anápolis, cara. Pô, vou para Anápolis, pô, vou para outro estado. Você tá em Tabernado, cara. Mas você não consegue chegar no centro. Então nós temos que mudar essa matriz. Então, por exemplo, Braslândia tem que ter sim transporte de massa, tem que ter metrô para Braslândia. Além de ter metrô para Braslândia, tem uma coisa que nós precisamos convencer a comunidade de Braslândia. Por quê? Como esse processo histórico de existia transporte apenas para um determinado segmento da população, esse segmento da população, ele tem o ônibus como dele. Então é o ônibus que tem que passar na minha porta, eu tenho que entrar nele e vou só soltar nele no último ponto. E eu vou passar 1 hora e 40 minutos dentro dele. Sendo que é mais rápido a gente ter tronco alimentados, ou seja, eu tenho veículos mais rápidos e ágeis, menores, com volume maior, como as vans ou micro-ônibus, levando essas pessoas para terminais de baldeação e esse terminal ser trânsito rápido. VLT, BRT ou metrô. Ah, Max, mas eu vou baldear? Vai, mas a baldeação, o tempo de baldeação tem que ser menor do que você ficar 1 hora e 40 minutos dentro do transporte. Então, nós já fizemos cálculos que se isso for implementado em Braslândia, uma viagem dessa de 1 hora e 40, ela pode ser reduzida para 50 minutos, cara. Aí é bom. Pô, se você sai da UNB 10h30, 10h40, você vai chegar na rodoviária com 110, que nós conseguimos aumentar o fluxo e tal, você ainda vai chegar lá 11 horas, só que você já perdeu o ônibus de 10h30, o próximo é só 11h30, você chega aqui quase 1 hora da manhã, cara. Porque ele vai sair da rodoviária, vai rodar ali o plano, aí vai passar, aí tem Taguatinga ou Ceilândia, aí vem, pega aqui a 080 ou pega a IPTG, a 060, entra no Incra 8, se vier por Incra 8, volta. Aí quando você chega aqui é 1 hora da manhã, cara. Perdendo tempo, sendo que você não precisava perder tempo se a gente tivesse troncos alimentados e corredores rápidos. Então, por exemplo, nós estamos fazendo agora, nós não, né? O governo está fazendo agora com o apoio do PAC a duplicação da 080. Se essa faixa adicional da 080 não for prioritária nos picos para o transporte público, é só mais engarrafamento que vai ser jogado na pista já já. Porque vai ser muito mais fácil para você e para quem está me acompanhando falar, cara, vou comprar um carro. Com 1 hora e 40 dentro do ônibus, com um carro eu chego em 50 ou 40 minutos. Eu vou de carro. Só que não é só você que tá pensando nisso. É você, eu, teu vizinho, todo mundo. Daqui a um pouco tá todo mundo indo de carro pro mesmo lugar e pode ter a faixa que você quiser, amigão. Vai engarrafar. Então, isso é uma percepção de cuidado. Então, nossa comissão tratou disso. Né? Braslândia tem uma deficiência grande de mobilidade. Essa deficiência também é uma coisa importante. É porque nós só temos uma empresa que atende Braslândia, cara. Só uma. Quando foi feita a licitação, parecia, opa, legal, um por bacia. Só que como só tem ela, não tem concorrência. Então, se ela fica 15 minutos lá atrasada na rodoviária, você não tem para onde correr. Você não tem outra empresa, opa, essa aqui está atrasada, eu vou escolher a outra que está mais rápida. Não. Nós temos que rediscutir a modelagem do transporte público, permitindo de 2 a 3 empresas por cidade. Porque aí você vai ter concorrência. Aí, amiga, a concorrência manda. Não é isso que o livre mercado fala? Isso é pauta capitalista, não é minha, não. Porque eu sou a favor da empresa pública cuidar. Mas quer botar as empresas privadas? Só que é o seguinte, amigão, você não vai dominar sozinho, não. Você vai dominar os circulares, levando para um terminal de baldeação que é da empresa pública. Aí a empresa pública tem que garantir muito ônibus, ou trem, ou VLT para aquilo sair. Só que se você quer ganhar lucro com passageiro, você tem que botar carro na pista e catar passageiro. Agora não, é muito cômodo para uma empresa só. Aí eu escolho qual ônibus que vai rodar naquele lugar. Então esse ônibus aqui vai quebrar já já, eu boto ele para rodar a cidade, quebrar na saída da cidade. E Braslândia geralmente é os ônibus mais sucateados que tem. Mas isso, cara, não é por acaso. Por que o ônibus quebra quando sai de Braslândia? Porque tu já passou na catraca. Já tá pago aquilo para eles. O transporte dele já tá, desce todo mundo, espera aí o próximo, e às vezes são locais que vêm outros ônibus de outros lugares. Que aí, meu irmão, qualquer empresa pega.
Você percebeu? Aham. Gente, para quem está acompanhando, isso não é acaso, isso é planejamento. Planejamento. Eu já peguei, e aí eu não estou colocando aqui, os motoristas, os cobradores seguem ordens, saem com esse ônibus. Ele sai. Só que às vezes esse ônibus está com alguns problemas sérios de frenagem, que a caixa de direção vai estourar, porque já estourou uma vez, fizeram só um. Um Fizeram remendo. enrolaram ela lá à noite, lá no, Aham. na oficina deles. Não, enrola esse negócio rapidinho aí, bota para rodar, mas ela não trocou a peça, entende? Sendo que na manutenção a gente paga as coisas. O Brasília paga tudo, cara. Paga diesel, paga manutenção, paga o ônibus que os caras compram na Aham. depreciação final, paga. A empresa entra com a operação, cara. Então, assim, por isso que a gente já falou tarifa zero, o sistema já está pago. Então, a Comissão de Transporte é esse papel vetor. E a gente tem ouvido a demanda de Braslândia, ciente, mas não vamos resolver Braslândia enquanto for uma única empresa que opera aqui. Não, legal o seu posicionamento, acho super importante. Eu estava conversando, a gente fez uma entrevista com o Capelli, Ricardo Capelli, sim. Ricardo Capelli, pré-candidato a governo do Distrito Federal, e a gente falou sobre a possibilidade do metrô para Braslândia, né? Uhum. E aí ele, bom, na indagação ele falou, é porque muitas vezes coloca-se o metrô, o transporte público, como um mecanismo econômico, mas é um público, então ele não pode ser o econômico que deve girar em torno se Não é deve ou para não dar ter lucro, transporte não é público. para dar lucro, é para servir ao É para público. servir ao público, exatamente. Sim. Falando sobre a tarifa zero, hoje a gente tem domingo e feriado, catraca livre, né? Sim. Existe-se possibilidade de algum projeto do executivo ou um projeto de algum deputado distrital de estender isso para a semana, de segunda a segunda, livre, sem necessidade de. Não só existe como está na tua frente, que é nossa. Ó. Ninguém melhor que o autor para falar, É então. porque assim, na verdade é o seguinte, tanto o Vai de Graça, que é chamado Vai de Graça, ele é com base em um estudo nosso da comissão. Uhum. O que eu quero dizer para vocês? Nós apresentamos para a Secretaria de Transporte, para a sociedade, foi debate público, dizendo que esse modelo já está pago. Como assim esse modelo já está pago? Vamos pegar os domingos. Domingo em Braslândia roda-se 100 ônibus, estou supondo. 100 ônibus. Esse ônibus sai nas rotas e nos horários reduzidos porque não tem a demanda da semana, ok? Sim. Então esse ônibus leva hoje, ele cabe aproximadamente de 60 a 70 pessoas, o ideal, mas vai 90 no pico, Sim. né? 100. Só que no domingo ele leva 20 pessoas. Só que eu já estou ali pagando o motorista, o cobrador, o próprio ônibus e o diesel. E o diesel? Se ele já saiu e vai ser pago, por que eu não libero ele? Aham. Foi nesse sentido. Olha, cara, libera. Depois eu vou dizer qual é o problema disso, tá? Então, o governo disse que não era impossível, até que fizeram o teste e viu, é possível mesmo. Qual o problema hoje do domingo e feriado? É que eles não redimensionaram a frota conforme a demanda reprimida foi aparecendo. Então você teve 500% de acesso aos domingos e feriados, mas mantém a frota de domingo. Então é óbvio que vai ter um volume grande de pessoas nas paradas, na volta e nas rodoviárias do que não tinha antes. Uhum. Então esse é um ponto. Qual é o nosso projeto? A gente apresentou um projeto, primeiro a gente apresentou vários estudos do Tarifa Zero, como conseguir recurso para bancar, da onde vinha esse recurso, qual é a modelagem que nós precisamos fazer, ou seja, nós precisamos de um novo contrato, restabelecer novos acordos locais de financiamento, fontes de financiamento para ter um fundo de transporte para bancar esse sistema, né? Hoje ele custa quase 2 bi, 1.600, 1.800 até 2 bi, e toda vez tem que tirar de algum lugar, porque o governo não bota orçamento nisso, ele bota 500 milhões por ano e depois sai fazendo um PL de crédito para tirar de algum lugar que sobrou, que é um risco tremendo. Então nós apresentamos esse projeto, inclusive dizendo que era gradual, em 4 anos a gente chegar no tarifa zero. Porque você faz primeiro domingo e feriado, depois você pega dias específicos da semana, depois você reduz tarifa, porque você precisa saber quantas pessoas podem migrar do carro para o ônibus, quantas pessoas não acessam ônibus porque a tarifa era cara e não usava. Uhum. Porque se você bota a tarifa zero da noite pro dia, você vai ter um volume de pessoas entrando no sistema que você não está preparado. Aí gera estresse. Ah, tá. Era melhor quando era pago, porque quem paga, né? Uhum. Eu ia sentado, ou pelo menos eu pegava em pé, ou pelo menos tinha ônibus para voltar. Isso aconteceu em outras cidades que implementou. Qual é o problema hoje com o Vai de Graça? É que o contrato que foi feito em 2011 diz assim, você tem o custo da sua empresa, o custo do ônibus por quilômetro, certo? Então custa R$9 o quilômetro. A cada 1 quilômetro custa R$9 para manter cobrador, motorista, diesel, etc. naquele trecho. Mas a remuneração da empresa não é esse quilômetro, é o passageiro. Então se eu tinha 20 passageiros no domingo e esse sistema estava pago,
né? Eu reequilibrava o chamado... Os caras fazem as coisas para confundir as pessoas mesmo. A tarifa técnica da empresa. Vou te dar um exemplo. Quando a BS Bus era São José e estava desfacelando aqui, houve o maior pico de imigração de transporte, de perca de usuário para o transporte individual. Ou seja, as pessoas de Braslândia não confiavam na São José. No contrato diz assim, eu estou assinando um contrato com você dizendo que o seu quilômetro seu custo é por quilômetro, R$9, o seu custo é por passageiro, ou seja, eu estou te garantindo que você vai ter 1.000 passageiros em Braslândia, estou supondo. Só que aí o meu serviço é ruim e eu perco 500 passageiros. O governo paga os 1.000. Ele paga os 1.000. Paga os 1.000. Por isso, mas paga como? Pela tarifa técnica. Então, quando você olhava no sistema, estava assim, R$5,50 a passagem, tarifa técnica, porque a passagem custa 12, R$13. Tarifa técnica, era o complementar, 7 e pouco. Nossa. Você pega em outra bacia, 5,50, 4 e pouco, 3 e pouco, porque tinha o negócio da demanda, que o contrário também é verdadeiro. Então agora nós temos um volume maior de passageiros que a empresa fala, opa, eu recebo passageiros, vocês têm que me pagar o domingo agora com base em passageiros. Só que o que eu te contei agora, o inverso é uma realidade. Se eu prometi para você que eu ia pagar 1.000, e se você tem perca de passageiro, eu garanto os 1.000, se você tinha 1.000 e ganhou 1.500, eu também reduzo a minha tarifa técnica. Então essa matemática é regular. Ela faz sentido quando você tem um Estado e um governo que faz tudo para o transporte público, ou seja, tudo para garantir passageiro para as empresas. Brasília não. Tudo que Brasília faz é para transporte individual, cara. Os acessos de Braslândia aqui não é para transporte público, não é um metrô que está chegando na porta pela 180, é uma outra faixa para carro. Não é um viaduto que está sendo feito, é um outro viaduto para carro. Isso são contradições históricas que nós vamos ter que enfrentar. Então nós apresentamos esse projeto com muita tranquilidade, que não é da noite para o dia, que é escalonado, mas que é assim possível, porque o que está hoje de conta, o sistema já está pago há muito tempo. Aí então, só para sanar a dúvida, hoje o transporte público livre catacra no domingo e no feriado, ele é pago com base no quilômetro e nos passageiros? Tudo em Brasília é pago com os passageiros. Com os passageiros. O custo da empresa é por quilômetro, mas a remuneração é por passageiro. Ah, tá, entendi. Então, cada passageiro que passa no sistema, o Estado remunera. Interessante. Vamos falar sobre você agora. Um tempo atrás, a Pri, acho que ela não vai lembrar, mas ela foi dar uma palestra enquanto eu era membro da empresa Júnior de Ciência Política. E ela foi falar um pouco sobre comunicação. Legal. E aí ela citou um pouco sobre... vocês tiveram alguma dificuldade... Bom, se eu me lembro bem, vocês tiveram alguma dificuldade quando você foi lançar sua candidatura por conta do TRE barrando a tua imagem com boné. Então... Para quem não conhece ou não sabe, o Max ele é conhecido como o deputado Abarreta, o gabinete Abarreta, tudo Abarreta. Fala um pouco sobre isso, essa formação de estrutura. Assim. Na verdade é o seguinte, isso aqui é uma formação estrutural periférica, né? Obviamente que hoje eu não andava, eu sempre andei de boné, mas não andava 24 horas como agora. Agora é 24 horas. Porque virou uma identidade. Agora o boné ele sempre foi uma marca ligado ao movimento hip hop, ligado ao movimento de cultura de rua, mas ao mesmo tempo também foi uma imagem que foi pejorativamente definida como padrão suspeito de abordagem de uma parcela da juventude, sobretudo nos anos 90 e início do ano 2000. Então, usar boné para nossa geração, e nós estamos na Casa de Cultura Hip Hop de Brasília, se o Maró chegar aqui, ele tá de boné, o Davi tá de boné, o Jay tava de boné, é nossa identidade, porra. É nossa identidade. A gente começou a reafirmar, não, cara, vamos transformar esse estigma em carisma. Vamos mostrar que é possível, sim, esse espaço. Que todo mundo diz que é os caras que, aqueles mano ali, sabe, aqueles caras de boné ali, pode ser o suspeito. Não, é os caras que formulam, é os caras que abrem uma casa de hip hop e faz serviço na comunidade. É o cara que disputa uma legislatura, ganha e pensa a cidade sobre outra lógica que é a periférica. Só que dentro do normatismo do TRE, ele diz que você não pode ter a foto oficial com algo que te descaracterize, igual quando você tira o documento do RG, certo? Só que o meu documento de RG eu não estou de boné, porque ele de fato é um documento oficial, né, que pode ser lido no Brasil e no mundo. Mas para um processo eleitoral, o meu boné é tão qual o turbante é para as mulheres, tal qual o Abarreta é, tal qual é o turbante, assim como é o cocá para os indígenas, é uma representação cultural. Então o TRE
acatou, aceitou e a gente entrou nas 2 eleições com o boné e a barreta na foto da urna. Vamos falar agora sobre o futuro. Eu vi que você e o Fábio, como é que é? Max Félix? É o Fábio Max Félix, é o Max Félix. Max Félix. O Fábio agora ele está lançando a sua pré-candidatura no domingo a deputado federal. E aí você vem tentar a reeleição para distrital. Como é que está sendo essa construção dessa pré-candidatura à reeleição? Como é que tá essas questões de voltar na sociedade, né? Você volta sempre, então é mais sim. fácil. Eu acredito que seja mais fácil para você. É mais fácil e mais desafiador ao mesmo tempo, porque uma coisa é você ir para uma nova candidatura não sendo parlamentar, outra coisa é você já sendo. Então as pessoas esperam mais, as pessoas vão te sabatinar mais. Obviamente que a gente tem hoje condições de dizer o que nós já fizemos, mas também vamos encarar pessoas que falam assim, eu acho que você não fez. E nós temos que ter a humildade de entender o que ela está reconhecendo que a gente não fez e conseguir explicar para ela o nosso limite. Né? Nós temos limites, acho que isso é fundamental. Mas nós estamos muito otimistas, assim, sem dúvida nenhuma, o nosso trabalho na comissão fez com que a gente girasse uma bolha muito grande. Então hoje eu ando na cidade, são senhoras que me reconhecem, né? Sabe da luta, sabe da combatividade, isso é importante. A gente também não tem assim um apreço pessoal de achar que temos que ficar sendo eleito eternamente. Nós vamos cumprir a nossa missão no Distrito Federal. Nós estamos vindo à reeleição, à cadeira distrital e Fábio Félix a federal, para que a gente possa manter as 2 cadeiras do PSOL na Câmara Legislativa e eleger um deputado federal. Essa é a nossa missão. Mas depois dessa missão, para 30, nós temos uma outra que é disputar essa cidade. A vontade de apresentar um projeto de cidade para as pessoas, um outro projeto viável, que é inédito, que ninguém viu, mas que é possível, que é utópico no apresentar, mas é totalmente possível no realizar. Então isso é uma vontade que a gente tem. Nesse momento nós vamos cumprir nossa tarefa. A reeleição, então a pré-candidatura segue com esses desafios que é uma candidatura à reeleição. Legal. Ô Max, você fala um pouco mais aí sobre esse projeto de 2030. O que a gente pegou um extra aqui, ou pegou uma novidade aqui, mas com muita maturidade, assim, nós estamos conversando com todos os setores. Setor produtivo, setor da segurança pública, com as comunidades, com o movimento cultural, com o movimento esportivo, com o movimento das empresas, de empreiteiras e etc. E nem quer dizer que ouvindo qualquer uma delas, dos movimentos sociais ou não, quer dizer que a gente concorde com tudo. Mas nós estamos dialogando por os problemas mais sensíveis dessa cidade. Eu tenho feito um esforço tremendo de discutir orçamento. Não se faz política pública com discurso, é com orçamento. As pessoas precisam ver esse orçamento chegar. As pessoas precisam saber que você conseguiu transformar. Né? A gente está conversando muito com o setor da saúde. Como é que resolve o setor da saúde diante da complexidade que está e com desafios reais, que não vai se resolver em 4 anos de um mandato de ninguém. Nós temos que ser sinceros, mas o que é possível fazer em 4 anos e que deixa legado? Então eu estou estudando, né? Fazendo esse exercício. Então 2030 ainda é uma coisa a vir. O mais importante é conseguir fazer com que a gente mantenha as estruturas e as relações de debate com os setores, para que quando chegar a 30, ela seja perceptivelmente compreendido que é possível, pelo menos, nos ouvir. E aí a gente conseguir apresentar esse desenho de cidade, esse projeto de cidade. Então esse projeto de cidade ele não é meu. Esse projeto de cidade é de escuta coletiva da comunidade de setores e, obviamente, aquilo que a gente vai ter que comprar brigas em todos os setores, até na cidade, tá, nos territórios, para avançar no que a gente acredita, né, que é possível avançar. Então, vai ser um esforço tremendo. Se você não tiver com a população do seu lado, amigão. Difícil. Difícil. Deixa eu te falar, esse foi seu primeiro mandato na Câmara Legislativa e já foi um mandato vocês na oposição do governo do Distrito Federal. Como é que foi a atuação, você, do Fábio, do Chico, do Gabriel Magno, assim, dessa rapaziada que é da oposição do governo do Distrito Federal? Nós somos muito poucos ainda, né? Você tem 24 cadeiras, você tem ali 6 de oposição, com um independente, 1/3 só. Se tivesse 1/4, já mudaria um pouco a correlação de força. Eu costumo não falar dos outros mandatos, porque assim, acho que cada mandato tem sua característica e tal. Acho que nós todos temos feito um trabalho combativo de apresentar. O nosso tem sido uma oposição responsável. Mesmo tendo ampla e restrita divergência com o executivo, a gente não se refutou a sentar na mesa e apresentar a saída. Sabe?
A gente dialoga dizendo o caminho que é possível chegar. A gente, antes de eu fazer qualquer discurso no plenário, alguns, né? Porque tem gente que eu não quero também papo. Não, tem gente que não tem que ter papo, não. Mas alguns eu ligo dizendo, olha, isso tá ruim, tem que resolver isso aqui, como é que avança? Não resolveu, aí eu vou lá e falo, pô, tá ruim mesmo. Mas o cara não é pego de surpresa. Ele sabe da minha intenção e sabe, inclusive, o que eu penso para resolver aquilo. Porque o maior desafio, porque ser oposição é fácil. Inclusive tem gente que é oposição a mim. É fácil. Abre a câmera ali, fala mal da gente. E tá tudo certo. Lenha. Não, e tá tudo certo. Tem que falar mesmo. Você acha que se a pessoa acha que tem que falar mal, fale mal. Agora, falar mal com base em quê? Tá, não fez o quê? Ou fez o quê? Ou fez errado aonde? Tem que dizer. É o que eu falo pro governo do Distrito Federal. Vocês estão pecando aqui. Eu falo todo dia, essas obras que vocês estão fazendo para o transporte individual não resolve o problema do trânsito. Vocês estão matando o transporte coletivo e público, estão massacrando as pessoas no dia a dia do seu trabalho. Então a gente aponta os caminhos que dá para fazer em detrimento de outros, né? Então, meu caro, a gente tem sido esse tipo de oposição. E sem arredar pé. Cara, Falou. não, sento com você aqui discordando, ok, sai discordando e não tem essa de É a democracia, assim, né? porque eu sentei com você, vou concordar com você. Não, estou discordando, mas respeito, né? Porque eu acho na política, cara, se a gente começar a fugir do respeito político, ele perde o principal fundamento para a sociedade da democracia, que é o diálogo, que é a política. A política é a arte de dialogar. E a gente precisa dialogar. Isso não quer dizer que eles vão me cooptar e nem quer dizer que eu vou cooptar eles. É disputar as ideias e tentar conseguir apresentar essas saídas que ao ponto que eles podem até seguir em frente, mas eles sabem que estão errados. E quando fizerem, como foi feito o Vai de Graça, você consegue dizer, tá vendo? Se dizer que não era possível, tá aí a viabilidade. Pois é, então vamos finalizar essa entrevista. Eu queria primeiro agradecer você por ter se disponibilizado a vir até Braslândia. Aqui nós estamos com o apoio da Casa do Hip Hop, então essa gravação está acontecendo na Casa do Hip Hop. Muito obrigado, espaço, gente. DJ Marola aí, por fazer essa liberação pra gente. Toda a turma da família Hip. E fala um pouco aqui pro pessoal, para a comunidade de Braslândia e para quem vai votar no final do ano, para as eleições do ano que vem, dando uma perspectiva aí de projeto, de vida, de comunidade, enfim. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, dizer que nós estamos à disposição. É um prazer sempre estar em Braslândia. É um prazer sempre estar aqui ouvindo, discutindo, dialogando com vocês. E dizer para as pessoas que vão começar a acompanhar a política a partir de agora, ou seja, né, eu estou com esse debate agora. Esse é o ano que as pessoas estão olhando o carro vermelho que queria. Então toda hora vai ver o carro vermelho passar na frente da casa deles, né? Porque todo mundo vai debater política, então certamente vai aparecer muita gente para essas pessoas. Gente que elas não conheciam como nós, talvez não conhecessem a gente. A primeira coisa que eu falo é pesquise as pessoas e vá naquele que você acredita. Sabe, não é porque alguém disse volta, não. Vá lá, pesquise o nosso nome, pesquise outros nomes. Se interaja do que a pessoa fez ou faz com a vida dele, sabe, o que ele foi capaz de fazer mesmo não sendo deputado, ou agora que sendo, quais são os projetos dele, como foi a votação dele no dia a dia. Se isso te representa, se isso faz sentido para você, então vai fielmente acreditando nisso. Mas se ele se eleger, continue cobrando dele. É o que eu falo para os que votaram na gente. Eu falei, galera, você tem que me cobrar. E me cobra, né? A turma a turma não dá mole, não. Então é isso, sabe? Desejar um bom ano de 2026 para nós, eleitoral, que a gente tenha tranquilidade, que todos aqueles que colocaram e aquelas que colocaram o nome para representar a cidade, as pessoas, cumpram seu dever legal, né? Com muita responsabilidade, que a gente consiga transformar a vida das pessoas. É isso. Muito obrigado para você que ficou aqui assistindo até agora. O Max, ele é o primeiro convidado do Além do Mandato aqui para a gente conversar um pouco sobre a atuação dos deputados. E é isso, Max. Muito obrigado. Boa, obrigado, gente.